Olá, tudo bem? E se acontecer o famoso branco, o que fazer? Pois é, o branco, a hora que você menos percebe, ele quer se enfiar na sua apresentação e quer fazer o horror. E o branco normalmente vem quando as pessoas estão começando na carreira de oradores, de palestrantes, de professores, estão apresentando talvez a sua monografia, estão defendendo uma tese, estão com uma responsabilidade grande nas costas. Talvez falhe há muito tempo, mas o público é novo, o assunto é novo e a pessoa está um pouquinho insegura. E o branco tende a querer aparecer. Ou ainda, quando as pessoas tentam decorar do início ao fim a sua apresentação. E isso é muito perigoso, porque quando dá o branco, quando a gente decora a próxima palavra e nos falta uma palavra, parece que o cérebro não consegue fazer aquela ligação com aquilo que a gente estava falando ou fazendo. Mas saiba que o branco é muito comum. Até atores e atrizes com muito tempo de experiência têm este inconveniente. Eu sou Daniel Godri Júnior, palestrante há 25 anos e vou ensinar para vocês hoje 8 passos para você lidar com o famoso branco. Lembrando que o importante é você tirar um pouquinho o peso da apresentação, tirar um pouquinho o peso do branco, desprezar. Tudo que você despreza morre, tudo que você valoriza cresce. E também a importância de você não tentar ter o controle 100% de todas as coisas. É importante você não se preocupar com todas as palavras com que você vai falar, mas se preocupar com os tópicos. É importante você saber os tópicos. Mas segue aí, 8 dicas para você lidar com o desesperador branco. Vamos lá. Primeiramente, o branco ele é normal para quem está começando a falar. Ele é perfeitamente normal e acontece ou já aconteceu com todas as pessoas. O branco acontece porque a gente está muito nervoso com a apresentação que a gente vai fazer. Então, primeiramente você tem que aprender a controlar e se preparar para extravasar um pouco o seu nervosismo e a sua responsabilidade. A primeira coisa que você não deve fazer quando dar o branco é se desesperar. Então, a primeira dica é mantenha calma. Se você ficar nervoso, se você ranger o dente, se você falar, ah, meu Deus do céu, ai, deu branco, ai, agora, e arregalar o olho, e olhar para um lado para o outro, tentar se esconder, você vai piorar a situação. Primeira coisa é manter a calma. Entenda que esses segundos do branco estão incomodando muito mais você do que a sua plateia. Você, por estar nervoso ou nervosa, tem uma percepção diferente do tempo. Então, para você, aqueles segundos em branco parecem uma eternidade, mas não para a plateia. Então, mantenha a calma. Você pode estar gritando por dentro, socorro, meu Deus, me livre, mas o seu rosto tem que estar impassível. Ou seja, você não pode demonstrar com gestos corporais que você está nervoso com a situação e com o branco. Tá calmo? Então é a primeira coisa. Respira, respira, que vai ajudar você a pensar melhor e retomar o seu assunto. Mantenha a calma. A segunda coisa com o branco, além de manter a calma, é fazer silêncio. Pior do que o branco é você tentar corrigir o branco com gagueira, com nervosismo, com tique nervoso. E agora? Esqueci. Então mantenha o silêncio, não tem problema. O silêncio serve para as pessoas pensarem um pouquinho. O silêncio faz com que você tenha maior capacidade de reavaliar aquilo que você estava falando. Então não tenha medo do silêncio. O silêncio faz parte. Deu branco, não tem problema você ficar alguns segundos em silêncio. A terceira coisa importante quando der o famoso branco é você ganhar tempo. O que é ganhar o tempo? Bom, ainda não voltou a ideia. Como é que eu posso preencher esta vaga, né, este silêncio? O silêncio pode permanecer por um pouco, mas ele não pode permanecer por muito. Então, eu vou ganhar tempo. Como assim? Eu vou andar até as minhas anotações, vou andar até o meu computador, até os slides, vou tomar água, vou perguntar, até aqui vocês têm alguma dúvida? Ou seja, eu vou preencher este tempo vago com algumas ações e atitudes.
Essas ações e atitudes de pegar uma folha, de tomar uma água, de olhar o relógio, podem ser vistas pela plateia como algo bastante natural para quem está falando. Afinal, as pessoas que falam, elas têm, às vezes, que hidratar as suas cordas vocais. Então, neste momento é hora de ganhar aquele tempinho, e ganhando esse tempinho é possível que as ideias voltem à sua mente. A quarta dica é a interação com o público. Então, é um pouquinho diferente da terceira, porque a terceira você vai preencher com ações, né? Mexendo no computador, mexendo no slide, tomando uma água. A quarta, eu dei uma pincelada ali na terceira, deixei escapar um pouquinho, mas é mais ou menos isso. Você vai interagir com o público. Você vai perguntar para o público, e até agora, tá tudo bem? Vocês estão entendendo bem? Vocês têm alguma dúvida? Estou falando rápido demais? Estou falando lento demais? Ou seja, essa interação com o público vai te dar tempo de retomar a sua apresentação onde você parou. E é bem possível que as pessoas perguntem coisas sobre aquilo que você estava falando no último segundo, no último momento. O importante é você fazer com que este branco pareça o mais natural possível e até proposital. Então, interagir com o público pode ser uma excelente alternativa no meio do tão temível e terrível branco. Outra dica muito boa é você verificar a sequência da sua apresentação. Se você está começando agora no mundo de palestras ou no mundo das apresentações, seria muito legal ter um material de apoio. Slides, apresentação no PowerPoint ou num programa similar da Apple. A Apple tem programas excelentes que são até melhores do que o PowerPoint. Uma anotação, mesmo que seja na mesa com os tópicos, pode ajudar muito na hora do branco. Pode não, vai ajudar na hora do branco, porque talvez você esqueça a palavra que você falou, a frase, mas você não vai esquecer a sequência. Você pode retomar a sequência a partir dos títulos. O fato de você estar com o papel sobre a sua mesa e você não usar ele o tempo todo é perfeitamente admissível, até para grandes oradores. Então, deixa ali os tópicos, dê um branco, sem problema, vai tomar a sua aguinha. Enquanto você toma água, você dá uma olhadinha nos tópicos. Então, pessoa, você está juntando uma técnica com a outra. Aproveitou para mexer nos slides, andou até a mesa, tomou uma aguinha, olhou o relógio, você aproveita para dar uma olhada na sequência dos tópicos. É importante, então, você ter essa sequência em algum lugar, ou até em mais de um lugar. Por exemplo, eu tenho os slides no computador, e se é uma palestra que eu não estou acostumado a dar, não estou acostumado a fazer, eu tenho o briefing na minha mesa. O que é o briefing? É aquele bate-papo que eu tive antes com a pessoa que me contratou, seja um reitor, seja um diretor de uma empresa, seja um presidente de uma empresa, seja o dono do negócio, enfim. A pessoa que me contratou, ela vai passar o briefing do público, do que eles querem, do que eles imaginam, qual é o motivo do evento e tudo isso. E a partir desse briefing, eu vou deixar esse briefing na mesa. A partir do briefing, eu vou escolher os tópicos que eu vou falar. E esses tópicos, além de estarem no PowerPoint, eles vão estar na minha mesa. Para quê e por quê? Porque pode acabar a luz, porque pode dar um problema, pode dar um branco. Faz muito tempo que não me dá branco, eu vou ser muito sincero com você. Mas no começo da nossa caminhada no mundo da oratória é bastante comum dar branco. Portanto, é melhor você ter e não usar do que precisar usar e não ter. Então tem a folhazinha lá, se não usou, não tem problema nenhum, você é um bom profissional, né? É melhor você ter uma ambulância no campo e não precisar usar ambulância do que um jogador passar mal e você não ter a ambulância disponível. Então, hashtag fica a dica aqui. Amigo, se deu branco, outra coisa que você pode fazer é ter uma carta na manga. Mas como assim? A expressão carta na manga vem lá do mágico, né? Você pensa que ele não tem tirar, ele não vai tirar nada de lugar nenhum e ele tinha uma carta escondida na manga. E é justamente isso. Quando as pessoas pensarem, ih, o cara se perdeu, você tem uma carta na manga. Mas Daniel, o que pode ser essa carta na manga? Bom, a carta na manga pode ser uma historinha universal que sirva para bastante coisa. Uma historinha com fundo comportamental, motivacional. Normalmente essas histórias podem ser usadas para palestras técnicas, para palestras
não técnicas de exatas ou não. Então, uma ou duas histórias que você domine pode, no momento do branco, te ajudar a pensar sobre aquilo que estava sendo falado. Ou ainda, dependendo do tema da palestra, você pode separar uma dinâmica. Sim, uma dinâmica de interação com o público, uma dinâmica que você possa fazer no palco, uma dinâmica que suplemente aquela aparente ausência de ideias que você teve, tá bom? Então, ter esta carta na manga pode ser uma música, pode ser uma ideia, pode ser uma tirada, pode ser uma dinâmica, pode ser alguma coisa que você vai usar para as pessoas se entreterem e não focarem que você teve o famoso branco, tá? Então, o que pode acontecer ali é ter uma quebra a palestra não ficar muito linear. Nesse sentido, as pessoas podem notar, oh, mas ele tá legal, teve moral da história, mas não foi muito linear. Não tem problema. O fato da palestra não estar muito linear não é tão grave quanto o fato de aparecer um branco na sua palestra, porque o branco vai mostrar para a plateia que você está completamente nervoso com o assunto, tá beleza? Bom, já falei um pouquinho, mas vale sempre falar. Além dos tópicos na mesa, você pode ter também as anotações. As suas anotações podem ser um pouquinho mais densas que os tópicos. Então, além do tópico, você pode ter um resuminho de cada tópico feito, que nós vamos chamar de anotações. Essas anotações, de uma maneira física, não só virtual, são também importantes, porque você pode dar uma olhadinha nelas antes da sua apresentação. Lembrando sempre que é importante você não se preocupar com cada palavra, com cada vírgula, com cada acento, com cada exclamação, com cada frase de impacto, porque isso tende a dar errado. Eu fiz muita TV, fiz TV por mais de 20 anos, eu tenho experiência em TV e rede nacional por mais de 20 anos. E às vezes quando eu pegava diretor muito perfeccionista, até muito chato, que dizia muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, eu não sou ator, isso me deixava muito nervoso. E era fato que isso agravava o meu script na fala, ou seja, se eu não tivesse branco, isso não parecia muito natural, ficava meio robotizado. E eu percebi que às vezes é melhor a gente deixar as picuinhas para lá e se preocupar com o essencial. O que é o essencial? O conteúdo que você vai passar. A forma, ela não é tão essencial como o conteúdo. Então você vai se preocupar primeiro com aquilo que você vai falar e depois com prática, sim, você vai ver qual é a frase que dá mais efeito, qual é a tirada que dá mais efeito, qual é a palavra que é mais oportuna falar. Mas tudo isso, depois que você dominar, começar a sair do engatinhar na oratória para você já caminhar, ser uma pessoa que já está caminhando, né? Quando a gente já consegue caminhar com as nossas pernas, isso já está automatizado, aí sim eu posso caminhar olhando o relógio, posso caminhar tomando um sorvete, posso caminhar falando com alguém, até despercebendo, né? Não tendo a consciência que eu estou caminhando. É tão natural que isso se torna. A comunicação também é assim. Mas enquanto a comunicação para você não é algo natural, é importante você ter a ideia geral e falar do jeito que vier na hora, tá bom? Isso é uma dica muito importante, porque senão o famoso branco vai estar querendo sempre entrar na sua apresentação. Reforçar o conteúdo. Sim, se você esqueceu do que vinha a seguir, você não esqueceu do que passou, né? Normalmente os brancos, eles estão relacionados ao futuro. Sim, eu falei até aqui, depois deu branco. Então, o branco normalmente é difícil de... Acontece, mas é difícil a gente ver o branco do que... eu acabei de falar. Às vezes acontece. Se acontecer esse tipo de branco, o que eu acabei de falar, você pode perguntar para a plateia sem problema. Gente, deu uma perdida aqui, o que eu estava falando mesmo? A plateia vai responder, age com naturalidade e segue a vida. Agora, quando o branco é com relação ao futuro, você pode fazer uma revisão de conteúdo. Você pode fazer essa revisão de conteúdo a partir dos seus títulos. Então, gente, para marcar bem, nós já temos aqui 40 minutos de palestra, 30, 20, sei lá quando deu branco. Para gravar bem o que nós estamos falando, eu vou falar para vocês em tópicos tudo que a gente falou até agora, ok? Beleza, rapidinho. Tópico 1 foi isso, 2, 3, 4, 5. É a primeira alternativa. A segunda alternativa é, gente, eu queria ver se vocês estão entendendo o que eu estou falando. O que eu falei até agora, em uma palavra, em uma frase, o que vocês aprenderam até agora? Enquanto as pessoas estão interagindo com você,
falando, você falou de energia elétrica, você falou de voltagem, você falou de amperagem. Enquanto as pessoas estão interagindo com você, o teu cérebro logo logo vai pegar aí um gatilho disso aí, uma isca dessa, e você vai lembrar aonde você estava ali quando deu branco. Você vai lembrar exatamente aonde você deve continuar, tá bom? Então, aí estão as nossas dicas, né? E uma das nossas dicas é a revisão de conteúdo, né? Outra alternativa é a alternativa de ser sincero, sabe? É de rir de si mesmo, é de expor a situação ao público. Gente, deu um branco aqui, não sei o que aconteceu, me ajude aqui, por favor. Estou ficando velho, né? Alguma coisa assim. Quando a gente ri de nós mesmos, a apresentação fica leve, né? E as pessoas percebem que você está reagindo naturalmente a uma coisa que aconteceu e que você não está nervoso com a situação. Então, rir de si mesmo. Pessoal, deu branco aqui, né? O que eu faço com esse branco, né? Tem alguma coisa para colorir esse branco? Sei lá, fazer alguma coisa para que esta situação, de uma situação desconfortável, passe a uma situação de bom humor. E as pessoas percebam que você sabe lidar com imprevistos. Isso, ao invés de reduzir a tua influência com a plateia, vai fazer com que você ganhe a plateia. A plateia vai entender que você está se humanizando, que você está admitindo seus erros e que ao mesmo tempo você é muito bom para reavivar uma coisa, um erro que estava perdido. Então, às vezes a gente pode esconder o erro ou às vezes a gente pode rir do próprio erro com a própria plateia. Rir de si mesmo, às vezes, é um bom negócio, é uma maneira de também escapar do branco. Pessoal, além de rir de si mesmo, peça ajuda para as pessoas, peça ajuda da plateia. Pessoal, eu esqueci mesmo onde eu estava, eu dei um branco aqui, é uma coisa que eu não estou acostumado. Você pode me ajudar onde eu estava mesmo? Eu penso muito rápido e acabei me esquecendo. Onde está? Obrigado, parabéns, valeu, vamos aplaudir ele e vamos continuar e segue a vida. Então, se você não se sentir bem com essas alternativas acima, lembre que sempre há uma alternativa que combina melhor com o teu jeitão de ser. Se você é mais extrovertido, você vai rir mais fácil de você mesmo. Se você é mais tímido ou tímida, talvez você não queira, a princípio, que as pessoas percebam que você teve o branco, né? E o branco é tão comum para tanta gente. Se você vê qualquer filme, quando tem lá o making off, quando tem aquelas cenas de erro no final do filme, você percebe que até atores e atrizes que são profissionais em decorar fala, eles acabam esquecendo da fala. Então isso é muito humano. Não é porque você esquece de uma coisa que você é ruim, não tem nada a ver. Isso é ser humano, tá bom? Então tira um pouquinho o peso também desse branco, sabe? Porque às vezes você dá muita importância pro branco e acaba não percebendo que isso é um detalhezinho da sua palestra que você pode, com prática, arrumar no futuro. O importante é você cuidar do todo e não deixar que esses detalhezinhos influenciem o resto do seu desempenho. É importante você emocionalmente deixar o branco para trás. Deu branco, ok, mas eu vou seguir em frente, não vai acontecer de novo. Ter uma atitude positiva, ter uma atitude mental adequada quando o branco acontece é bastante importante, beleza? Então, moçada, é isso aí. Eu vou revisar para vocês aqui e vai ficar na tela estas dicas aí do que você pode, daquilo que você fará se acaso der um branco, beleza? Então vamos lá. Manter a calma, né? Porque quanto mais nervosa você ficar, pior a situação vai ficar, mais brancos vão aparecer. Fazer silêncio, não precisa, se você não tem o que falar, melhor não falar, né? Do que aparecerem os vícios de linguagem. Ganhe tempo, você pode olhar as suas anotações, tomar uma água, ir até o computador, fazer alguma coisa para preencher o tempo. Você pode interagir com o público, você pode verificar a sequência da sua apresentação, ter uma carta na manga, tenha uma carta na manga, uma dinâmica, uma história, algo que você vai contar, alguém que você vai chamar, uma pergunta que você vai fazer, uma carta na manga. Consulte as suas anotações, que seriam mais que os títulos, seriam um resuminho de cada parte da sua palestra. Reforce e revise o seu conteúdo. Exponha a situação ao público
e ria com eles, ria de si mesmo, é muito interessante, é muito inteligente, e haja com naturalidade. É interessante você perceber que essas coisas não servem só para o branco, mas também quando você perde o fio da meada, né? O fio da meada, né? Você tá, expressão interessante também, né? Perdeu o fio da meada, aí fica difícil achar de novo, né? O fio da meada. Então, isso serve para quando você tem qualquer distração de palestra. Eu já estava dando palestra, às vezes entrou um passarinho no meio da palestra, isso é uma distração, você não estava pronto. Ou alguma pessoa te interrompe, ou alguma pessoa passa mal no evento, ou, olha, uma pessoa está tendo o carro multado do lado de fora do evento, são coisas que podem acontecer, cai a luz, são coisas que podem acontecer e que são tão graves, ou até mais graves que o famoso branco, mas que você pode usar também esses passos aqui que a gente deu, esses 8 passos que a gente deu para sair dessa, beleza? Eu sou o Daniel Godré Júnior, eu tenho experiência em palestras há 25 anos, já palestrei em todos os estados brasileiros, todas as capitais do Brasil. Tive a graça também de palestrar no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, na África do Sul e nos Estados Unidos. Eu trabalho com grandes empresas do Brasil, Siemens, Coca-Cola, Boticário, Unilever, e tantas outras, Toyota e tantas outras, Nestlé, e tantas outras empresas que são potências brasileiras ou mundiais. Sempre treinando esses times na área de gestão, de liderança, de motivação, de vendas e falando muitas vezes também, dando aula em faculdade, sobre comunicação e oratória. Beleza? Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo aqui, espero que esses tão terríveis brancos parem de incomodar a sua vida, beleza? Bom, se você gostou do nosso bate-papo, eu gostaria de convidar vocês a curtir as nossas redes sociais, seguir a gente nos canais, porque nós temos toda semana um vídeo novo, toda semana um vídeo de gestão, um vídeo empresarial, um vídeo motivacional, um vídeo de oratória por semana novo, no mínimo um, nós vamos ter de 1 a 3 por semana. Então, veja, é importante você estar sempre se aprimorando, sempre sabendo o que fazer, esse é o primeiro passo, e depois treinando, né? Treine esses passos aí, trabalhe com mais de um passo ao mesmo tempo e perceba que logo logo os brancos vão deixar de acontecer e vão ser só uma vaga lembrança, porque você vai aprendendo, vai ficando cada vez menos nervoso, menos nervosa e o branco vai desaparecendo. Bom, por enquanto ele não vai embora, você sabe como lidar com ele usando essas 8 etapas aí. Eu queria que você deixasse no comentário qual é a etapa que você mais se identificou, ou qual é o branco que te fez passar um nervoso, qual é a coisa que às vezes te traumatizou, qual é a situação na oratória que você ainda não consegue resolver, ou qualquer outro título sobre comunicação oratória que você gostaria que eu gravasse um vídeo para sanar a sua dúvida, beleza? Gostou? Deixa o like aí, compartilha o nosso vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!